Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Estamos continuando o capítulo 5 de São Mateus, que é o capítulo sobre as bem-aventuranças. E aqui nós continuamos no texto que se segue após a bem-aventurança. E o trecho que nós lemos é o trecho que fala sobre os juramentos. Jurar em nome de Deus. Isso é importante que a gente se aprofunde um pouco nesse tema. Jurar em nome de Deus, segundo a Bíblia, é proibido ou não é? A resposta é: depende. Vamos começar dizendo que no Antigo Testamento havia uma hipótese, uma probabilidade de que se fizesse juramento. Existe até um texto bíblico que diz isso, né? Deuteronômio 6:13 diz: E ao Senhor teu Deus, que temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, o texto de Deuteronômio 6, versículo 13, prevê essa possibilidade de jurar em nome de Deus. O juramento, assim entendido, fazer um juramento ou jurar, é invocar a Deus como testemunha do que se está afirmando. Então, eu juro por Deus, eu estou querendo dizer que, olha, é verdade o que eu estou dizendo e Deus é testemunha do que eu estou dizendo. Então, Jesus, olhando essa tradição do Antigo Testamento, Jesus expõe, nesse contexto do Sermão da Montanha, a seguinte palavra: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos com o Senhor. E Jesus acrescenta, né, como novo intérprete: Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma. Não jureis em hipótese nenhuma. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Então você pode perguntar: então é proibido jurar? Nós temos que entender o sentido do que Jesus está falando nesse não jureis em hipótese nenhuma. Na época de Jesus, essa questão dos juramentos e falsos juramentos estavam crescendo muito e se tornou uma mania de jurar em nome de Deus. Jesus, em relação aos seus discípulos, ele ensina de maneira diferente. Jesus recomenda que os discípulos sejam apenas sinceros e diretos no falar. Não tem necessidade nenhuma de jurar, segundo o que Jesus ensina. Por quê? Jesus entende que nenhum ser humano tem o controle ou a posse do céu. Como que eu vou jurar pelo céu, sendo que eu não controlo o céu? Ou jurar por Deus, se eu não controlo Deus? Jurar por qualquer outra coisa, sendo que eu não tenho controle nem direito de dispor dessas coisas pelas quais eu estou jurando, tomando como base do meu juramento. Então, olhando com esse olhar que distingue que o juramento em alguma ocasião é possível, a igreja e a própria palavra entendeu que as palavras que Jesus diz aqui nesse contexto do capítulo 5 de Mateus não é uma proibição expressa a juramentos. Porque até hoje se faz juramentos, é possível fazer juramentos sem pecar. Como, por exemplo, se você vai a um tribunal, você tem que jurar
Então, dizer juramentos, fazer um juramento, não é um problema necessariamente falando. O problema são os falsos juramentos. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. Então, em algumas ocasiões, é possível fazer juramentos sem com isso ir contra a palavra de Deus. No entanto, é importante lembrar que a santidade do nome de Deus exige que não se faça juramentos em nome de Deus, ou juro por Deus dizer a verdade, quando estamos jurando em situações fúteis, em situações que não são para engrandecer a verdade, que não são para contribuir com o bem. Então, em algumas circunstâncias, não se preste juramentos. Quando o juramento for exigido por autoridades civis legítimas, com ética, com verdade, com justiça, então pode ser feito juramentos. Agora, quando o juramento for exigido, também nós podemos recusar. Se nós acharmos que aquele juramento está sendo exigido a mim, mas aquela situação não compete com não contribui com a verdade, não serve para propagar o bem, então eu posso me recusar a fazer o juramento. E até mesmo em algumas situações a igreja ensina que deve se recusar a aceitar fazer juramentos quando isso agride a dignidade das pessoas ou a comunhão com a igreja. Então, sobre os juramentos é importante termos claro isso, né? É proibido fazer juramentos? Depende da situação, depende daquilo que está sendo dito no juramento, se eu estou falando o nome de Deus em vão, se eu estou indo contra a verdade, contra a justiça, então não deve ser feito juramento. E aí Jesus ensina: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Jesus quer que nós sejamos diretos no nosso modo de falar, que nós sejamos verdadeiros naquilo que dizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.